Fala aí, meus iaiás, meus ioiôs. Tudo bem, gente? Muito boa sexta-feira. Vou responder perguntas de vocês, são quase 30. Vocês façam o favor de dar like aqui, de se inscrever no canal, porque vai ter vídeo sobre Barcelona e Atlético Clube de Bilbao esse final de semana. Vai ter vídeo de eu tomando café sem tomar café, depois explicando os jogos que eu vi no final de semana que vem. Semana que vem tem Champions, tem muita coisa por aí. Vocês ajudam muito aqui para que eu me sinta motivado para vir falar com vocês e vocês curtirem. Alguns avisos antes. Isso daqui ficou parecendo que uma criança de 5 anos empilhou todos os brinquedos de futebol que tinha na casa. É basicamente o que eu fiz. Segunda coisa, se vocês conseguem ouvir, tô lavando roupa. Então, se der muito barulho, é porque já tá quase centrifugando. Então vai uma máquina de lavar maluca. Vocês me desculpa. Eu torço que o áudio esteja bom. Coloquei lapela, coloquei espuma, coloquei no 6. E mais uma coisa. O meu iRig, onde eu coloco o microfone, deu problema ontem de acabar a pilha durante o melhor futebol do mundo. Isso está acontecendo com uma certa frequência. Então, se começar a piscar aqui a luzinha verde, eu vou no meio das perguntas, do nada, trocar pilha e não vou pausar, não vou editar, porque editar vídeo de 40 minutos dá trabalho pra caramba, pra renderizar, fica pesado depois. Tá explicado todos os bastidores da minha saga pra fazer isso. Ah, só mais uma coisa. Coloquei uma camisa branca polo pra gravar pra vocês. Sentei na mesa, apoiei as mãozinhas assim, eu falei, eu tô igualzinho ortopedista explicando pra esse povo por que eles machucaram o ombro. Mas tá idêntico. Não vou trocar. Assim vai e assim vamos. Então vamos lá, meu povo, que eu vou começar aqui respondendo as perguntas de vocês, das mais variadas possíveis, muito sobre Liga dos Campeões. Ó, começou, centrifugação. Ah, mas vai sair boa já. Vamos lá, vou começar aqui com uma pergunta do William Cândida. Pintaria o cabelo se batesse 1 milhão no YouTube? Não. Pintaria o cabelo se um dia eu falasse assim, como eu vou ser mais ridículo do que eu já sou. Aí eu pintaria o cabelo. Mas, cara, isso aqui é coisa para youtuber. Eu não me considero um youtuber, eu me considero um jornalista que fala no YouTube. Mas isso de desafios, se eu chegar em tal meta, eu vou fazer uma estupidez e tal, isso é mais coisa de youtuber mesmo. Eu não tenho metas assim, não. Se chegar a 1 milhão, fico muito feliz, agradeço demais a vocês. Vou fazer vídeos ainda mais motivados, mas não é o meu objetivo fazer coisas por conta de seguidores e tal. Meu objetivo é chegar aqui, ligar a câmera e falar com um áudio razoável de futebol para vocês. João 016, como é entrevistar o Thomas Miller? Ele parece ser um cara muito gente boa. Sempre foi muito agradável comigo. Essa temporada eu acho que eu já fiz 2 ou 3. Eu fiz certamente antes de Bayern de Munique e Barcelona, o primeiro jogo da Champions. Eu fiz agora depois do jogo contra o Paris Saint-Germain. E eu acho que eu fiz depois do Vitória Pilsen ou depois do Barcelona no Camp Nou. Um desses eu acho que eu fiz um pós-jogo com o Thomas Miller também. Cara, eu já falei aqui algumas vezes, os alemães eles têm uma coisa, eles são muito humanos. Então, quando você vai num clube de futebol na Alemanha, quando você entrevista jogadores alemães, eles ainda não tratam o jornalista como algo muito à parte do futebol, como alguém que quer só incomodar. Eles respondem, eles falam as coisas, eles são sinceros. Esses são os personagens futebolísticos. E as pessoas na Alemanha, de um modo geral, também são muito humanas, de conversar, de serem simpáticas e tal. O estereótipo que se tem do alemão, eu acho que é errado. Eu sou muito bem tratado todas as vezes que eu vou na Alemanha, todas as vezes. Pedro Filho, underline. Nesse time do Barcelona, o Neymar se encaixaria? Com muita facilidade, né? A ponta esquerda do Barcelona é um problemaço. Cara, Ferran, Ansu Fati, antes o Memphis ali e tal, ninguém consegue jogar o que o Neymar jogaria. Ah, mas ele não é mais ponta esquerda. Ele poderia ser um ponta esquerda um pouco mais por dentro, ajudando Pedri, Gavi, De Jong na criação e ter um lateral muito aberto pelo lado como o Baldé está sendo. Esse falso ponta que está sendo o Gavi, que se junta para ser meia, é a posição ideal para o Neymar hoje. Dito tudo isso, não tem absolutamente nada sobre uma possível volta do Neymar para Barcelona, tá? Simplesmente porque o Pedro quis encaixar ele aqui no contexto de Barcelona, taticamente eu expliquei. Pelo salário que ganha, pela rivalidade de Paris Saint-Germain-Barcelona, acho que o Paris Saint-Germain liberaria muito mais fácil para outros clubes que não o Barça. E tem 4 anos ainda de contrato, ganhando 35 milhões por ano. O Neymar tem para receber 140 milhões de euros ainda do Paris Saint-Germain nesses 4 anos. Que ele possa abrir mão disso para ser feliz em outro lugar, até acho que sim. Mas aqui o Barcelona pagaria muito pouco mesmo, que o Barcelona teria capacidade de pagar, e ele perderia aí mais de 100 milhões de euros fácil com o que ele ganharia no Barcelona em 4 anos. Então, acho muito difícil. Mas, se não tem sentido, se é difícil, o Barça vai lá e faz. Você continua em 12 minutos, hein, minha querida? Você centrifuga e você não sai dos 12 minutos.
Espero que esteja ficando limpo, pelo menos. E centrifugado. 081, Wayne. Como resolver mais as coisas na diplomacia? Sempre parto para agressão verbal e odeio isso. Cara, Wayne, 081, pelo menos você já sabe. Saber o problema é a primeira coisa para você conseguir corrigir ele. Segundo, tá nervoso? Não responde na hora, cara. Não responde. Eu tenho muito isso também. Eu, quando tô mais nervoso, eu falo de qualquer jeito as coisas. E com o tempo, depois de velho, eu tô aprendendo. Na hora que tá nervoso, não fala. Fala um dia depois, 2 dias depois, dá seu tempo. E fala com a pessoa às vezes. Tô nervoso, não quero falar, não quero conversar. E depois você resolve. Melhor coisa que você pode fazer. Portal Gabi Brasil. Faculdade de jornalismo vale mesmo? Ajuda na carreira? Cara, se você quer ser um jornalista de fazer reportagem, fazer matéria, eu acho que é essencial. Porque você aprende a técnica, você aprende a teoria, você aprende o porquê das coisas. Por isso que a faculdade é muito mais de comunicação que de jornalismo. Para aprender a fazer uma matéria, acho que outros cursos podem te ajudar. Mas eu acho que você entender a comunicação, você entender o todo, faz muita diferença. As pessoas, por exemplo, me elogiam, vocês aqui mandam muitas mensagens falando que eu explico bem as coisas. A questão da faculdade de jornalismo é que a gente aprende por várias teorias de como que a comunicação foi evoluindo, a gente aprende de várias formas a entender o público, a entender como se comunicar, como fazer uma mensagem chegar de forma clara, objetiva, sem dificultar. Eu acho que isso é o mais importante. Então, se você entende de futebol e quer sentar numa mesa redonda e falar, talvez você consiga outros meios que não o jornalismo para isso. Ter bons contatos, sei lá, começar num lugar pequeno e ir crescendo e mostrando serviço, isso pode ser que funcione. Agora, se você quer ser um repórter e fazer matéria e dar notícia, eu não vejo outra maneira que não seja com faculdade de jornalismo. Tem uma galera que me pergunta para dar dica, inclusive teve mais gente que perguntou, dica de faculdade e tal. Gente, eu me formei em 2008, agora é 2023, então eu só fiz uma faculdade também, então eu não sei dar dicas sobre faculdade, porque eu só fiz uma, e fiz há 15 anos, me formei na PUC Minas. Então é muito difícil que eu possa dar dicas sobre coisas que eu não conheço. Cheguei numa página aqui que tem 8 perguntas, eu selecionei todas. Tem uma que é do raidson.cm. Essa Carol Albuquerque, que vocês tanto falam nos programas da TNT, é irmã da sua digníssima? Não. A Carol Albuquerque, ela é a nossa câmera, que é portuguesa e vive perto da cidade do Porto. Eu coloquei câmera entre aspas porque ela é muito mais do que uma cinegrafista. Carol é produtora, ela faz relacionamento com o EFA, quando a gente precisa de entrevista, ela vai lá, conversa com alguém, ela tem sacadas já de aquilo ali é jornalismo, é importante. Então ela é muito mais do que uma pessoa que vai lá e faz imagens, e as imagens dela são incríveis. Investe em equipamento, é ligada em tecnologia, entende de muita coisa e é excelente. Semana passada eu falei que os meus colegas, alguém me perguntou de inspirações no jornalismo, eu falei, cara, os meus colegas correspondentes, todos eles têm coisas que eu me inspiro, e a Carol também. Carol é demais, mas não tem nenhuma relação com a Clara Albuquerque. Para explicar isso para os europeus aqui, chega num hotel, Clara Albuquerque e Carolina Albuquerque, todo mundo acha ou que é a mesma pessoa que tem um erro, ou que são irmãs, e não são. Albuquerque é um sobrenome relativamente comum. Né? Vitinho. Cara, não respondi quase nada de futebol ainda, essa aqui é. Acha que o PSG deve fazer um desmanche no time, deixar o Mbappé reformular todo o resto? O problema aqui, Vitinho, e tem uma porrada de gente que perguntou disso, eu vou usar a sua pergunta para explicar um pouco mais, é que fazer um desmanche em todo o time, você está lidando com pessoas. Você não pode falar assim, Vitinha, te compramos por 50 milhões, tchau. Como assim, cara? Tchau. Você me deu um contrato de 5 anos. Se você for me despedir, você tem que me pagar os 4 anos que eu não vou jogar aqui. Já estou contando com esse dinheiro. Fazer a mesma coisa com, sei lá, com Kim Pembe que está machucado. Você nem pode demitir um cara machucado, mas depois encerrar o contrato desses caras, vender. Pô, será que alguém quer comprar? Será que alguém quer pagar o que o Paris Saint-Germain acha o correto? Será que o jogador quer ir para os clubes que o Paris Saint-Germain consegue negociar algum jogador? Você negocia o Vitinha com o Lecce da Itália. Aí fala, Vitinha, tem uma proposta aqui do Lecce para você. Fala, eu não vou pro Lecce. Estou no Paris Saint-Germain. Não vou dar um passo atrás desse tamanho na minha carreira. Ah, mas a gente quer vender. Mas eu não quero sair. As 3 partes têm que estar de acordo. E para você conseguir fazer essas 3 partes se encaixarem, não é fácil. Então, fazer um desmanche no Paris Saint-Germain, ou você vai perder muito dinheiro, que você vai ter que rescindir contratos e pagar o que esses caras vão para receber, e aí se você perder todo esse dinheiro, depois você não tem como comprar outros jogadores, ou não dá para fazer assim. Porque no FIFA tem menos isso, né? No FIFA, no joguinho virtual, no FM e tal, não tem tantos fatores humanos que interferem.
No futebol de verdade tem. Então fazer desmanche num time não é fácil. Os caras têm contrato pela frente, têm contratos longos e tal. Então não acredito num desmanche do Paris Saint-Germain. Até porque eu não acho que o problema do Paris Saint-Germain seja se desfazer dos seus jogadores. Ele precisa de mais jogadores para encorpar. O time do Paris Saint-Germain que começou o jogo contra o Bayern de Munique não tinha Kimpembe, não tinha Neymar dos titulares. Mas, pô, tinha Verratti, que pra mim é muito bom, fez um dos piores jogos que eu já vi ele fazer. O Sérgio Ramos, que já tem idade mais avançada, tá acabando o contrato e tal, mas tinha Marquinhos, Sérgio Ramos, não tinha Kimpembe, não tinha os 3 zagueiros. Ele precisa de mais zagueiros, ele não precisa de mandar zagueiro embora. Aí ele tinha o Fabian Ruiz, que jogou muito mal. No banco de reservas entrou o Emery, o Kimpembe não entrou 17 anos, mas chegou a se aquecer, ou entrou no início do segundo tempo, agora nem me lembro mais. Entrou no lugar do Mukiele, né? E entrou mais um adolescente, entrou o Ekitike. Cara, são jogadores muito novos ainda. O que o Paris Saint-Germain precisa fazer não é mandar o jogador embora, é contratar mais gente para rechear esse elenco, contratar gente boa, entender qual é o perfil de jogador e de jogo que você quer fazer para que isso funcione. E aí depois você vai trocando uma peça ou outra, mas é incrível que o tanto que gasta, o tanto de dinheiro que tem, o tanto de tempo desse projeto, que ainda seja um clube com um elenco em formação. Mas acho que a ideia não tem que ser se desfazer de jogadores, não. Se for para se desfazer de jogadores, tinha que ser de Messi ou de Neymar, para economizar salário. E aí com o dinheiro que você vai economizar desse salário, você tem 3, 4, 5 outros jogadores com salário que esses ocupam para você reforçar um elenco. Que foi o que a gente viu no Bayern de Munique, né? Não tinha Pavard, não tinha Lucas Hernandes, não tinha Neuer, o Mané estava voltando de lesão e o banco de reservas dos caras era muito bom. Gabriel LG09. O quão importante é uma filosofia de clube? E o Real Madrid segue alguma? Então, eu estava falando aqui do Paris Saint-Germain. Se o Paris Saint-Germain troca o técnico, se o Paris Saint-Germain troca o Luis Campos, se o Paris Saint-Germain troca os jogadores, é um pouco a filosofia do clube. O Paris Saint-Germain sai trocando as coisas. A cada derrota, troca. Cada derrota, troca. Então você sempre está começando um caminho de novo. Você nunca segue o seu caminho. Tem aquele ditado, provérbio, sei lá o quê, que é quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é mais ou menos o que faz o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não sabe para onde vai, não sabe qual estilo de jogo quer seguir, não sabe se quer jogadores jovens para começar um projeto, se quer ter só estrelas, se quer ter algumas estrelas e outros jogadores muito periféricos. Cada hora é uma coisa. O Real Madrid tem uma filosofia. A filosofia do Real Madrid tem que ganhar todos os jogos. Seja como seja, tem que ganhar todos os jogos. O Barcelona ganhou do Valência de 1-0 sofrendo, ganhou do Real Madrid de 1-0 sofrendo, já tem debate sobre o estilo do Barcelona. O Bayern de Munique, dominar no seu país, futebol rápido, futebol agressivo, futebol atacante, normalmente tem um 9 muito poderoso. Choupo-Moting nem é esse 9 tão poderoso, mas é um jogador que já é o artilheiro do time na temporada. Tem 17 gols nesse momento. Na temporada passada o Leva tinha 42, que é uma diferença de 25, mas ainda assim o 9 está fazendo os gols. O Manchester City, para comparar mais com o Paris Saint-Germain, também é um clube que está buscando a sua identidade. E onde que foi buscar? No Tite Bergstein, no Ferran Soriano, que eram dirigentes do Barcelona na primeira passagem do Joan Laporta por aqui em 2003 até 2009, e agora com o Pep Guardiola. Filosofia de toque de bola, de controle de jogo, de ter protagonismo nas partidas, e foram montando ano a ano time com jogadores que fazem esse tipo de jogo. Então a filosofia de jogo é importante para que você melhore ela. Então, você deu 2 passos, perdeu um jogo, teve uma má temporada, na temporada seguinte a intenção é dar o 3º passo. O Paris Saint-Germain está ainda buscando o 2º passo, o 1º passo todo ano. Então, a importância da filosofia de um clube é você saber para onde que você vai, seguir uma meta e ir. Nem que seja igual ao Real Madrid, a meta é ganhar. A meta é ganhar. Então não pode ter jogador com espírito fraco, não pode ter jogador que abaixa a cabeça, não pode ter jogador que desiste, não pode ter jogador que sucumbe à pressão. Olha a pressão que sofre Rodrigo, Vinícius, novinhos ainda chegando no Real Madrid, vindo do Brasil, e como é que deram certo. O Hazard não conseguiu, outros não conseguiram. Então, para triunfar no Real Madrid, para seguir no Real Madrid, você tem que ter uma cabeça vencedora, além de ter bola no pé, isso quase todos os jogadores têm demais, mas você tem que ter uma cabeça vencedora que nem todos têm. Então, nem todos aguentam a filosofia do Real Madrid, que tem que ganhar todos os jogos. Tem que ganhar todos os jogos do mundo. É assim. A do Barcelona é jogar bem. No Barcelona, o como é muito importante.
Pô, mas se ganhar menos títulos, é uma pena. O Barcelona também quer ganhar todos os títulos, assim como o Real Madrid. Mas tem que jogar bem, tem que jogar bem. Se tiver cheio de desfalque, como foi contra o Valência, contra o Real Madrid e tal, mas ainda assim tá tendo um rum-rum aqui nos últimos dias. Se não jogar bem, não serve. E eu acho que essa filosofia é muito importante. Não essa do Barça, mas ter essa filosofia é fundamental. Guilherme Atouguia. Boa, Guilherme. Tem algum técnico no mundo capaz de equilibrar o PSG, tanto no campo como no administrativo? Cara, acho que os grandes treinadores do mundo têm essa capacidade. O Zidane nunca foi um técnico de revoluções táticas e tal, mas ele conseguiu administrar o trio BBC, Sérgio Ramos, Toni Kroos, Modric, coisas que não eram fáceis de administrar e o Zidane conseguiu ali. O Ernesto Valverde no Barcelona, que todo mundo Valverde out, cara, vocês acham que era fácil administrar? Messi, Suárez, Dembélé acabando de chegar, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Arturo Vidal. O time do Barcelona do Valverde era um time velho, muito velho. O time jogou em Anfield com mais de 7 jogadores com 30 anos. 7 jogadores com mais de 30 anos. E o Valverde conseguia fazer dentro de campo um esquema que protegia esses caras e não deixava vazar problema, insatisfação, como é que o time treinava e tal. Ele blindava tudo. Então, não precisa nem ser o Zidane, quando um jogador chega e o Zidane é o técnico, o cara respeita. Quando vai Ernesto Valverde, fala, pô, os caras nem lembram que ele foi jogador de futebol às vezes. Porque chegou a jogar no Barcelona do Cruyff, mas teve lesões e tal, saiu. Mas como você lida com os jogadores, como você protege os jogadores dentro de campo, eles vão te respeitando mais. Então eu acho que sim é possível, não sei o que dizer o nome, eu falei Ernesto Valverde e Zidane. No Paris Saint-Germain, por exemplo, o Zidane teve um problema, que é a proximidade dele do Olympique de Marselha, né? A relação que ele tem com o Olympique de Marselha, que é o grande rival do Paris Saint-Germain. Mas eu acho que a questão é criar um esquema que os jogadores se sintam confortáveis e felizes e a partir daí acreditem nesse esquema. Então você está protegendo os jogadores dentro de campo e fora para administrar os egos e tal, os resultados e as sensações dentro de campo, os jogadores vão acreditar em você e vão comprar o seu barulho. Você tá que centrifuga, hein? Espero que não esteja vazando. Se não estiver vazando, isso aqui vai parecer uma conversa de maluco. Guilherme 338, dicas para iniciantes de academia e um salve para mim e para o meu parça Pablo. Abraço aí, Pablo, que é parça do Guilherme 338. Cara, dica para quem está começando na academia, não deixe de ir. Academia todo dia, assim, todo dia não, descanso também, né? Então, se você estiver cansado, não treina grupo muscular um dia seguido do outro e tal, mas é constância. Vai quando não quiser, coloca a roupa e vai, cara, nem pensa, coloca a roupa e vai. E lá você faz tudo e pensa, tá acabando. Não pode deixar de ir. Academia não é um trabalho genial. Tanto que tem cada gente aí com bons corpos e que não é nada genial. Não é um trabalho genial. Então não é um trabalho que você pode ficar sem fazer, mas que quando você vai, você tem uma grande ideia e tudo acontece. É um trabalho a cada dia, machucando, fazendo microlesões nas suas fibras musculares para elas irem crescendo mais fortes e bem nutridas. Raidson CM. Eu acho que eu já respondi uma pergunta dele. Já, tem mais uma aqui. Prefere entrevistar um ídolo como Guardiola ou uma figuraça como Miller pós-jogo? Eu prefiro a entrevista boa. A entrevista boa, que sai boas respostas, que a gente aprende alguma coisa com elas, são as melhores. Então, pô, se é o meu grande ídolo e fala mal, uma pena, a entrevista não foi boa. Então, o que eu quero é entrevista boa. O Miller, por exemplo, falou muitas coisas boas, respondeu bem, estava à vontade para falar. Então, a entrevista com o Miller foi mais legal que com o Guardiola. Pedro Filho, underline. Eu também acho que eu já respondi a pergunta do Pedro Filho. Poucas pessoas me mandaram perguntas. Enfim, então eu peguei tudo de uma vez só. A Torre Eiffel é bonita mesmo ou é superestimada? Aqui na cidade tem uma torre de energia igual. Não sei de que cidade você é. Eu acho brega, acho breguíssima. Quando ela pisca à noite toda dourada, piscando de brilhante, eu acho a coisa mais brega do universo. Eu acho brega, feia. Mas é um símbolo. Sempre que eu vou em Paris, você acaba olhando para ver onde é que ela está. Quando eu estou em Paris, eu corro até a torre, porque o caminho até ela, a margem do Sena é bonita e tal. Mas eu acho a torre em si tanto quanto brega. Eu não gosto de monumento muito alto, para falar a verdade. Eu acho monumento muito alto um pouco complexo de pinto pequeno. Todo respeito a quem sofre aí desse problema, que não é um problema, tá tudo certo. O problema é vocês saberem usar. Rami Res Mansur. Ramires. É porque tem um Y Ramires Mansur.
Se for com Y não tem importância, mas eu achava que era Hamid alguma coisa, Ramires Mansur. Vem assistindo a Juventus, acha que consegue vaga na Champions? Juventus melhorou muito em nível competitivo do início da temporada para cá. Danilo é um grandíssimo líder. Como o Danilo vem evoluindo de consciência de jogo, das suas virtudes e dos seus defeitos, e fora do campo, como ele vem trabalhando como líder, é louvável o que o Danilo faz na Juventus. Bremer também foi melhorando, início de temporada ainda era normal que ele demorasse. Acho que o time está melhorando com 3 zagueiros também. O Di Maria está jogando cada vez melhor. Enfim, o time deu uma encorpada, né? Chiesa está voltando, embora tenha tido uma lesão muito séria e depois ainda pequenos problemas. Mas é um time competitivo, que toma poucos gols, que acaba conseguindo marcar de alguma forma, mas eu acho que não vai conseguir tirar essa distância tão grande. Chegou a ser de 15 pontos, acho que agora está um pouco menor. Vai faltar tempo para a Juve voltar para as competições europeias, eu acho. Benjamin Weber. Fala, Beckler. Como faço para chegar numa menina que estuda comigo há anos e sei tudo dela? Porra, você está em muita vantagem, Benjamin Weber. Você está em muita vantagem. Você sabe tudo dela. Então você sabe as coisas que ela gosta, você sabe as coisas que ela se interessa, você sabe talvez qual tipo de piada que ela gosta mais, qual tipo de humor que ela gosta. Você sabe convidar para ela fazer qual tipo de programa, qual tipo de filme que ela gosta para chamar ela para um cineminha, qual tipo de lanche que ela gosta para chamar ela para comer alguma coisa. Embora eu acho que nessa idade chamar a gente para comer é meio ruim, porque vocês comem porcaria, vocês comem hambúrguer. Beijar a pessoa depois cheia de maionese, de ketchup, de batata palha, é um pouco perturbador. Mas, cara, você tem muitas vantagens. Você conhece ela há muito tempo, então, se ela também te conhece há muito tempo, isso aqui tá ruim, né? Se ela também te conhece há muito tempo e ainda não olhou você com esses olhos, instiga ela a olhar você. Agora vai ficar batendo, agora tem que tirar isso aqui também. Instiga ela a olhar você com outros olhos e acho que você tende a se dar bem. Uma pessoa que você conhece há muito tempo, eu acho que é um ambiente muito mais amigável do que um desconhecido. O desconhecido pode te interpretar mal, você não sabe como falar, como se portar direito. Você conhece ela há muito tempo, traça uma estratégia, o que ela gosta, o que vocês têm em comum, como você pode se mostrar interessante para ela, e aí corre pro abraço. E leva uma balinha se vocês forem comer alguma coisa, para depois não ter o gosto de estrogonofe no beijo. Vitor Gomes. Beckler, tudo bem? Tudo certo. Um pouquinho cansado, mas tudo certo. O Messi não está fazendo muita coisa nos grandes jogos. Por quê? Ele acabou de ganhar uma Copa do Mundo, fazendo gols em todos os jogos do mata-mata. Dando assistência. Cara, Vitor Gomes, eu imagino que você esteja falando de jogos de Champions e tal, e Paris Saint-Germain. Nesse time do Paris Saint-Germain, ele é uma grande vítima. Isso é um time para correr, não é um time para tocar a bola. Como joga esse time do Paris Saint-Germain, você precisa de muito mais de Mbappés e de jogadores velozes do que um jogador que toca a bola, que combina jogo, que atrai marcação, que gira para o outro lado. Então, Messi e Neymar nesse time do Paris Saint-Germain são totalmente coadjuvantes porque o time não é montado de forma com que beneficie o jogo deles. Então, a diferença dele na Copa do Mundo, quando ele era capaz de, a cada 3 dias, decidir jogos grandes, e do Paris Saint-Germain, para mim é essa. O time da Argentina não tinha um jogador que corria, Di Maria, e que não jogou quartas, semifinal e nem oitavas, né? Acho que ele só jogou do mata-mata a decisão, se eu não estou enganado. E sem ter jogadores que correm pra caramba, todos jogando perto dele. Enzo Fernandes estava perto, McAllister estava perto, o Rodrigo De Paul estava perto, Molina estava perto, o Julián Álvares estava perto, todo mundo meio pertinho ali, tocando bola, movimentando, parecendo no espaço curto. É o que beneficia o jogo dele. Cadu Soares. Tem vontade de virar professor universitário? Nenhuma. Eu não tenho capacidade de falar por 1 hora que não seja respondendo perguntas. Assim, de montar, eu não conseguiria dar 2 aulas. De montar um conteúdo, explicar aquilo ali por muito tempo. Quando me chamam para ir em faculdade, essas coisas, para falar com os alunos, eu faço isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Eu respondo perguntas porque eu não sinto que eu tenha profundidade para falar sobre temas por muito tempo. Então, não conseguiria. Levir. Quando compro uma blusa do Barça, eu estou ajudando o Nike ou Barça? Respondendo objetivamente, você só está dando dinheiro ao Barcelona se você compra ela em Barcelona. O Barça recebe 100% do dinheiro do que vende nas lojas do clube, seja em Barcelona, no resto da Catalunha, acho que tem também em Maiorca, em Ibiza, alguma coisa assim, e tem em Madrid.
Se você compra no Brasil, se você compra na internet, em qualquer coisa, o dinheiro vai para a Nike ou para a representante, acho que no Brasil é Netshoes, quem é a representante da Nike. Então, você não está dando dinheiro para o Barça. Mas você está ajudando o clube de outra forma, levando a marca dele por aí, levando o nome, fazendo com que outras pessoas reconheçam aquela camisa, além do que você está feliz com a camisa. Então, não deixe de comprar, mesmo que você não tenha oportunidade de vir aqui comprar na loja do Barça. Lucas Lira S. Danilo Gentili para presidente? Não sei se o Danilo Gentili é político, tomara que não. Tem visões que eu acho um tanto quanto diferentes das minhas. Nem para humorista eu gosto, quanto mais para presidente. Snor Max MC. Acha que é um bom filho? Cara, eu acho que hoje eu sou. Embora eu tenha um problema muito grande que é não ter uma relação de dia a dia com os meus pais, de ligar muito e tal. A gente tem um grupo de família que manda ali umas coisas, eles também. E tá tudo certo, mas eu não sou desses que falam com meus pais todos os dias. E eu nunca dei muito trabalho, assim, sabe? Acho que eu nunca dei muito trabalho de ser um cara meio perdido na vida e tal. Eu sempre fui muito centrado, sempre fui muito sério. Mas eu já tive meus momentos de ser mais distante, de ficar mais distante dos meus pais, assim, de ter um pouco de dificuldade de relacionamento com eles. Os meus pais me tiveram muito novo, eles tiveram meu irmão com 19 e eu com 22 anos. Então hoje eu entendo como eles lutaram e colocaram a família sempre em primeiro lugar para fazer o melhor que eles puderam. Quanto mais velho eu fico, igual hoje eu tenho 36 anos, eu penso, caramba, quando meu pai e minha mãe tinham 36, eu já tinha 14 anos, 22 anos de diferença, e meu irmão já tinha 16. Então hoje, que eu tô viajando para tudo quanto é lado, que eu posso beber qualquer dia de noite, que eu tenho ressaca, que eu saio com os meus amigos, que eu vou jantar em restaurante legal com minha namorada, os meus pais não tiveram nada disso, eles não tinham direito de ter ressaca, porque eles tinham 2, 3 filhos para cuidar, porque a minha irmã é 6 anos mais nova do que eu. Então quando a idade que eu tenho hoje, que eu posso fazer coisas muito legais, os meus pais estavam lutando ainda para pagar 3 escolas particulares para os filhos, para eles terem um bom futuro, para ter uma casa grande e um pouco confortável para os filhos também. Então, assim, eles fizeram de tudo, sem conhecimento, aprendendo as coisas na prática. Então, o orgulho e o respeito que eu tenho pelos meus pais hoje como filho me faz entender muito mais e ser, acho que, mais bom filho, ser mais empático com eles do que talvez em outros momentos da minha vida. Os meus pais foram incríveis, tão jovens, sem dinheiro no início, assim, cara, meus pais não tinham dinheiro para nada, e de conseguir criar, acho que, 3 muito bons filhos. Então, eu acho que eles são muito mais bons pais do que eu sou bom filho, sabe? Mas eu acho que hoje eu sou melhor filho. Hoje eu consigo entender as coisas, consigo dialogar melhor e tenho boa relação com eles. São pessoas muito legais. Quando eu vou no Brasil, eu adoro almoçar com meus pais, sair para jantar com eles, fazer churrasco, tomar vinho com meus pais, tomar cerveja. Eu adoro. Hoje são 2 grandíssimas companhias mesmo. Não só por serem pais, mas por serem ótimas companhias. Medina Giacomo. Olá, Marcelo. Qual é seu tipo de música favorito? Abraços da Rússia. Um abraço aí pra galera da Rússia. Não sei se além do Medina Giacomo alguém mais me acompanha que esteja na Rússia. Não tem um tipo de música favorito não, viu? Gosto de Beatles, gosto de Oasis, gosto de The Killers, gosto de Jorge Aragão, gosto de Beth Carvalho, gosto de Dennis DJ, gosto de César Menotti Fabiano, gosto de Skank, gosto de muita coisa, cara. Não gosto muito de eletrônico, porque não tem letra, então não dá pra cantar. E olha que eu canto mal, mas de resto, cada coisa no seu momento tá lindo pra mim. Bernardo Viegas, 1895. Tá velho, hein, Bernardo? 1895. Deve ser torcedor do Flamengo. E, inclusive, fez uma pergunta do Flamengo. O que você acha da possível chegada do Isco ao Flamengo? Eu acho que não. Porque não precisa. Você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta para a posição. Então, você já tem 2 meias de criação, de toque. Não falta bola ao Isco, mas falta, às vezes, intensidade, interesse, competitividade, para uma posição que o Flamengo não tem carente. Acho que talvez muito mais jogadores de lado de campo, lateral, especialmente direito, são posições que o Flamengo precisa mais. E eu ainda acho que individualmente o Flamengo tem bom time, tem bom grupo. Acho que os reservas têm características muito diferentes do time titular, então para você manter o estilo de jogo é mais difícil. Mas o problema do Flamengo nesse momento é o encaixe das peças num esquema que não está muito claro do que o Vitor Pereira quer fazer. Mas jogadores não falta, e especialmente do Isco. É uma posição que hoje o Flamengo não precisa, que daqui a 1 ou 2 anos tem que olhar, porque o Everton Ribeiro já quase 35 anos e tal, então daqui a pouco você tem que preocupar com isso, agora acho que não.
Até porque o Gerson pode jogar mais à frente também. Muda a característica, mas você pode ter um jogador ali como o Gerson. Eu amo futebol underline 10. O que acha do Lamine Yamal, que é muito novo, que tem muito futuro pela frente. Por enquanto é tudo que eu sei. Se vai ser bom, se não vai, se vai ser para ser jogador do Barcelona, se não vai. Mas por enquanto, para a idade dele, ele é muito bom. Christian Carlos. Fiz 20 anos terça e não sei o que eu quero fazer da vida. Tem alguma dica para ajudar? Você ainda é muito novo. Tem gente que aos 30 não sabe. Gente que aos 40 não sabe. E se você não souber aos 30, cara, você vai viver até o quê? Os 80? Ainda vai faltar 50 anos. Acho muito injusto que as pessoas tenham que decidir aos 17, 18, 20 anos o que elas vão ser por tanto tempo. É uma idade que é normal, Christian, que você não saiba. Tente entender as coisas que você gosta, as coisas que você tem aptidão e tal para trabalhar, mas se nem se você está falando de trabalho. Não sei o que eu quero fazer da vida, não deve ser. Então tente entender, prove coisas, tenta uma coisa, se não der, troca. Não se sinta culpado de mudar a rota. Tente ser feliz, só isso. Rafael ST, você achou igual ou diferente as estratégias do jogo entre Bayern e PSG do que tinha falado antes? O segundo tempo do Bayern eu achei mais parecido do que eu pensava, porque ele subiu mais marcação, ele pressionou mais e ele foi mais incisivo. Isso é mais do que eu espero do Bayern de Munique. O primeiro tempo eu achei um time menos reconhecível, porque marcou mais atrás, eu acho que tentou sentir a inspiração, a pressão do Paris Saint-Germain, tentou sentir mais o jogo no primeiro tempo, isso que está controlado, foi para o segundo para matar. Mas no primeiro eu achei o time menos reconhecível, menos intenso, menos pegador, com menos mordida, com menos velocidade para tocar a bola na frente. Eu acho que com medo de tocar a bola muito rápido, erro e contra-ataque do Paris Saint-Germain. No segundo tempo, até porque o 0-0 estava arriscado, então ele também precisava correr algum risco para matar logo o jogo. O 0-0 era muito arriscado se fosse ficando longo o jogo, então ele corre um pouco mais de risco no segundo tempo e correr risco para o Bayern de Munique atacar mais e mais rápido, e teve prêmio correndo esse risco. Eu lembro que eu estava eu e Clara assistindo o jogo no campo. Em algum momento do primeiro tempo ela disse: o Paris Saint-Germain tá bem, né? Porque estava realmente com muita posse de bola e tal. Eu falei: até acho que tá, mas eu acho que o Bayern está testando o Paris Saint-Germain para ver quanto que o Paris Saint-Germain vai se arriscar e vai sair. Tô achando que o Bayern está pressionando um pouco. A gente teve essa pequena conversa enquanto a gente assistiu o jogo. Helena PS Maria. Por que o jornalismo esportivo se esquiva de posicionar sobre casos como o do Daniel Alves? É uma boa pergunta, Helena. Eu vejo que existe uma pressão que as pessoas falam que se falam... Eu quero ajustar isso aqui antes de falar esse tema que eu quero falar olhando para vocês. Existe uma certa pressão que as pessoas colocam de... que as pessoas se posicionaram mais quando o Daniel Alves foi convocado para a Copa do Mundo do que nesse caso da acusação de violação sexual. Eu falo violação sexual porque aqui não existe um crime chamado estupro, tá? Aqui o crime se chama agressão sexual ou violação sexual. Porque simplesmente comentar uma convocação de um jogador para a Copa do Mundo é um tema esportivo que você pode ter qualquer opinião. Primeiro porque é um tema banal. Então você pode ter qualquer opinião sobre um tema banal. No final das contas, futebol é um entretenimento. Se um jogador vai ou não para a Copa do Mundo é uma banalidade em relação ao que é a vida real, né? Não muda a vida de ninguém, se alguém vai para a Copa do Mundo ou não. Então, sobre isso, qualquer um pode opinar, de qualquer jeito. Tem uma pessoa que vai opinar melhor, com mais informação, com mais dados, com mais propriedade. Qualquer um opina de qualquer forma sobre futebol. Futebol é um grande entretenimento, tem gente que faz disso uma grande brincadeira, tem gente que é mais sério, tem gente que é mais professor, tem gente que é mais catedrático. É opinar sobre futebol. Opinar sobre um caso de agressão sexual, de violação sexual, é muito difícil, porque a gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem a qualidade de informação que a justiça, que a polícia tem, então não é um caso opinável, na minha opinião. Outra coisa, assim, é um caso noticiável. Tem que se noticiar com seriedade, com as palavras corretas, mas eu acho que é muito difícil opinar sobre algo que a gente não sabe e é muito sério. Eu acho que também no futebol a gente tem menos informações do que os técnicos, do que os jogadores, do que os dirigentes, mas é uma coisa banal. No futebol a gente pode se dar ao luxo, no jornalismo esportivo, de comentar temas esportivos baseados no nosso conhecimento, e tem gente que faz baseado em nada, mas porque é uma coisa banal. O caso do Daniel Alves, condenar uma pessoa, seja o Daniel Alves, né? Isso é um estuprador, tem que apodrecer na prisão e tal, ou condenar a vítima, quando acontece muitas vezes,
essa menina só quer notoriedade, essa menina quer fama, essa menina quer dinheiro. Fazer esse tipo de julgamento meio futebolístico num caso tão sério, acho que é muito perigoso. Não só o perigo de você tomar um processo, mas também muito perigoso de você estragar uma vida, estragar seriamente uma vida, coisa que não acontece num tema futebolístico, ou não deveria acontecer num tema futebolístico, porque as pessoas não deveriam levar tão a sério. Outra coisa é que eu acho que se deve falar, assim, da cultura futebolística que há, de ser um esporte muito machista, dos próprios jogadores terem dificuldade de se assumir homossexuais pela violência, pelo preconceito que eles vão sofrer de torcidas, de colegas de equipe, de rivais. Às vezes, por jogador de futebol ser muito mimado e não saber ouvir não, jogador de futebol não escuta não nunca na vida deles. Isso talvez gere uma cultura de que quando uma mulher fale um não a um jogador de futebol, ele não reaja como uma pessoa normal deveria reagir. Não sei se isso acontece, tá? Porque tem o caso do Daniel Alves, tem o caso do Robinho, vira e mexe está aparecendo casos por aí. Sim, eu não sei se a proporção de jogadores de futebol envolvidos em casos de violação sexual é maior do que o resto da sociedade não futeboleira. Sinceramente, não sei. Então, acho que se pode falar da cultura machista do futebol. O futebol é um reflexo da sociedade. E a sociedade trata as mulheres mal, respeita pouco as mulheres, os homens passam por cima das mulheres. Tudo isso pode ser debatido de uma forma ampla e geral. Que se opine sobre o caso do Daniel Alves, eu acho uma irresponsabilidade jornalística, eu acho um risco do ponto de vista legal, porque eu não acho que é opinável. Até porque a opinião é muito óbvia, né? Acho que todo mundo é contra que alguém estupre uma pessoa, que faça sexo sem consentimento com uma pessoa. É uma opinião básica, né? Não precisa ser muito especial, muito desconstruidão para ser contra a violação sexual. Mas eu acho que não é um tema opinável. Debater o macro, debater a cultura machista e opressora do futebol, estou de acordo. Mas sobre o Daniel Alves, acho que é um tema para se informar. É para ir lá, dar a informação e nada mais. Sem fazer um julgamento com as informações que a gente tem, se ele é culpado e se a menina quer notoriedade, fama. O que não é, tá? Assim, para dar a minha opinião, essa menina não quer notoriedade, fama, dinheiro, nada disso. Mas vamos pegar outros casos, o que aconteceu do Neymar em 2019, ficou muita gente sem ter toda a informação, primeiro batendo no Neymar, que era um estuprador, que era um absurdo e tal, não sei o quê, e depois na menina, que queria dinheiro, que queria fama e tal. Sem ter a informação toda sobre o caso, quem tem a informação é a polícia, é a justiça. Enfim, fiz uma palestra aqui de 5 minutos sobre isso, me desculpa. Espero que tenha ficado entendido, Helena. E absoluto respeito e solidariedade a todas as mulheres que são vítimas disso. Os homens são idiotas, escrotos, não sei se jogador de futebol mais ou menos, mas para mim é um tema que é muito difícil de opinar sem ter a quantidade e qualidade de informações que a justiça tem. João H. Souza. O que você pode falar sobre essa vida de jornalista esportivo, de acompanhar os maiores? Que é muito bom. É muito bom. As partes chatas. Se um dia tiver que voltar para o Brasil para trabalhar com um futebol de menos alto nível, inicialmente para ficar um pouco chateado, né? Porque depois que você está no topo do Everest, que é o que eu acho que quem cobre futebol nesse nível que a gente cobre por aqui está, depois que está no topo do Everest, você faz o quê? Coloca um banquinho e sobe em cima desse banquinho para ficar ainda mais alto? Então, a partir daqui, a tendência é tudo ir diminuindo. E outra coisa, em eventos sociais, as pessoas querem falar com você de futebol e é o meu trabalho. Então eu não gosto de ficar conversando de futebol por aí. Tem gente que às vezes manda mensagem no Instagram, estou em Barcelona, vamos encontrar para falar de futebol. Eu falo, cara, se essa pessoa soubesse que eu não gosto de falar de futebol, porque é o meu trabalho, eu já consumo isso há muito tempo, quando eu saio com os meus amigos eu quero falar de outras coisas que não seja futebol. Então essa é um pouco da parte chata. Lucas Albic, que deve ser Albuquerque. Por que Pablo Torres joga tão pouco? Porque Gavi, Pedri, Kessié e Frank de Jong são melhores que ele. Nesse momento da carreira são melhores que ele. Então ele é o quinto da fila. O Sérgio Roberto está mais adaptado, corre menos riscos, mas também talvez cometa menos erros do que o Pablo Torres, que também nunca mostrou tanto para ser um absurdo que não jogue, né? Cá entre nós. Pablo Torres nos jogos de Copa contra time de terceira divisão e tal, não mostrou muita coisa. Então tem que ir com calma e menos hype em cima de qualquer jogador jovem que coloca a camisa do Barcelona. Joe Melo. Depois de mais um fracasso na Champions, acha que a gastança do Paris Saint-Germain pode estar chegando ao fim? Não. Acho que não tem nada a ver
os fracassos da Liga dos Campeões e gastar menos dinheiro. Pelo contrário, acho que se bobear eles... A única questão aqui é que o fair play financeiro está encurralando o Paris Saint-Germain mesmo. Já receberam multa na temporada passada, se nessa não resolverem as coisas, e resolver as coisas eu acho que é negociar jogadores como Neymar e Messi, especialmente o Neymar, né, que ainda tem poder de venda e não renovar Messi. Vão ter problemas para inscrever jogadores na próxima temporada, então, mas não acho que tenha a ver fracasso com Champions e parar de gastar. Não acho que o Paris Saint-Germain vá por esse caminho. 40 minutos, hein, meu povo? Matheus Assis, o PSG deveria buscar um novo treinador? Se sim, qual seria uma boa? Acho que eu já respondi isso um pouco mais atrás sobre técnicos do Paris Saint-Germain. Vou pular essa. Luiz Dias. Ah, não, essa aqui eu vou deixar por último. Faltam duas só. Ó, Beckler, como ex-morador de Contagem, você prefere o Shopping Itaú ou Big Shopping? É do F. Dias. Eu saí de Contagem em 97. Morei até os meus 11 anos em Contagem. Então, eu não sou do tempo do Itaú. Sou do tempo do Big Shopping. Então, sou mais Big Shopping. Acho que eu fui no Itaú só uma vez, depois que eu já tinha mudado. Não lembro por quê, mas não é do meu tempo. Você viu o tanto que eu sou velho. E pra fechar, Luiz Dias. Não sou bonito e nem engraçado. Como faço para conquistar uma mulher? Luiz, você começa a ter problemas. Se você não consegue sair nem de uma estética positiva e nem de um bom senso de humor, vai ficando puxado para o seu lado. O que eu diria para você fazer... Bom, tem muita gente que é muito inteligente, né? Muito culta, interessante, se veste bem, perfumado. Então você pode não ser bonito, pode não ser engraçado, mas é uma pessoa interessante, intrigante e confiante. Eu gosto muito de pessoa confiante. Tem gente que... As frases têm 4 palavras. E a pessoa ali tá dito. Confiança, sabe? Assim, autoconfiança. Mas, cara, talvez você não seja um piadista, mas seja agradável. Se você for agradável, já é um passo. Agradável, deixa a pessoa à vontade, se interesse pela pessoa, de fato se interesse. Mas cá entre nós, né? Eu nem sei a foto se é bonita ou não. Mas até que é ok. Tenta melhorar a estética e assiste aí uns Porta dos Fundos de vez em quando, uns Rodrigo Marques, pra tentar ser engraçado, que ajuda. Tá certo? Meu povo, acabou, hein? 42 minutos. Foi denso hoje, né? Teve momentos assim mais reflexivos de eu falando de como que eu sou como filho e essa do Dani Alves também, que pegaram mais a gente. Um vídeo que teve uma grande participação da minha máquina de lavar e eu não me entendendo com esta merda deste lapela. Eu acho que o problema mais é a gola da camisa de médico ortopedista. Mas enfim, cá estamos. Lavei roupa enquanto falava com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado também esses 42 minutos. Espero que vocês aproveitem o final de semana também. Eu sei que vocês já ficam esperando essa parte do... que eu falo para vocês não terem juízo e tal, mas é simplesmente para vocês aproveitarem. Eu tive em Munique e depois do jogo, lá na Allianz Arena ainda, eles dão uma cerveja pra gente no final do jogo, tomei uma cervejinha ali, depois no bar do hotel tomei mais 2. Aproveitei bem minha quarta-feira, viu? Foi bem aproveitado. Não tive juízo depois do jogo, tinha que sair às 5 horas da manhã para o aeroporto e aproveitei a madrugada como se não tivesse amanhã, fiz mala de qualquer jeito, com medo de esquecer coisas, esqueci um calçado, caro, no hotel, caro, já era, esqueci uma bota, mas a vida é assim, isso que dá. Eu espero que vocês tenham o final de semana de vocês, como ontem eu acabei tratando a minha quinta-feira como um final de semana e minha quarta-feira como uma sexta-feira, espero que vocês façam a mesma coisa, que vocês arrumem a mala de vocês se vocês forem viajar de qualquer jeito, que vocês percam calçados, que vocês voltem descalço para casa de vocês no final de uma noite de muita diversão por aí, bebendo ou não bebendo, mas se for bebendo melhor ainda. E eu espero que vocês voltem descalços. Volta descalço. Chega com aquele pé todo preto, sujo, só passa ele no tanque de qualquer jeito e vai deitar. No outro dia acorda a mãe de vocês absolutamente enlouquecida pelo tanto que ela faz pelo filho e que não é capaz de limpar o pé na hora de deitar na cama, que ele não vai limpar depois do lençol. E aí depois fala, mãe, desculpa, foi o Beckler que falou. E aí depois eu me entendo com a mãe de vocês. Espero que vocês tenham esse tipo de final de semana, que vocês aproveitem, curtam bastante. Se você é tipo o Luiz, que não é nem bonito nem engraçado, que você jogue joguinhos online sozinho, disfarçado de uma personalidade que você não tem, que você gostaria de ter dentro da sua casa no quarto escuro. Tô brincando. Que vocês saiam, se divirtam, sejam felizes. Mesmo você, Luiz, seja uma pessoa agradável. Estejam com seus amigos, com as pessoas que vocês gostem, que voltem para casa descalços com o pé sujo, que a mãe de vocês fique extremamente irritada com vocês no sábado de manhã pelo que vocês fizeram na sexta-feira de noite. É isso que eu espero. Beijo, gente. Quem puder curtir esse vídeo aqui e se inscrever, eu vou agradecer demais. De coração. Valeu.